A mensagem mais pregada hoje é a que mais prepara almas para o inferno. Palavras fortes de Lutero, e talvez ainda mais atuais do que no tempo dele. Porque se você observar o que mais ecoa nos púlpitos, nas redes sociais, nas músicas e até mesmo nas conversas entre crentes, verá um padrão assustador, uma mensagem suave, agradável, que faz cócegas nos ouvidos, mas que na verdade não salva ninguém. É uma palavra que não confronta, não chama ao arrependimento, não fala sobre pecado e muito menos sobre juízo eterno. É um discurso que massageia o ego, que reforça a autoestima, que promete bênçãos materiais, mas esconde a realidade da santidade de Deus. O que parece luz, na verdade é trevas. O que parece consolo, é veneno lento. E o mais assustador é que muitos chamam isso de evangelho. Pregadores são aplaudidos, igrejas lotam, multidões vibram com promessas de vitória, decretos de prosperidade e frases de autoajuda espiritualizadas. Mas sabe o que acontece em silêncio? O inferno está enchendo. Milhares estão sendo embalados por palavras que soam como esperança, mas estão apenas anestesiando a consciência e afastando do arrependimento genuíno. Essa mensagem moderna é doce demais para despertar. É macia demais para acordar os mortos espirituais. É tão agradável que deixa as pessoas confortáveis em seus pecados, acreditando que Deus só quer vê-las felizes, realizadas e satisfeitas. Mas a Bíblia nunca disse isso. A cruz não foi erguida para nos dar uma vida confortável neste mundo. Foi levantada para crucificar o nosso pecado, para nos reconciliar com Deus e nos preparar para a eternidade. E aqui está a tragédia. Essa falsa pregação não prepara para o céu. Prepara para o inferno. E pior, faz isso com um sorriso no rosto, com música suave de fundo, com promessas de sucesso, com palavras que parecem verdade, mas estão cheias de veneno escondido. Por isso Lutero denunciava sem medo: quando a palavra de Deus é diluída, quando o evangelho é transformado em produto de consumo, quando a cruz é retirada da mensagem, o que resta é uma religião confortável, mas vazia, que não leva a lugar algum. O povo até acredita estar no caminho certo, mas está sendo conduzido direto para a condenação. E o mais sério, essa é a mensagem mais pregada hoje. Ela domina canais de TV, invade timelines na internet, circula em Reels, Shorts e até nos cultos semanais. Está em todos os lugares, menos na Bíblia. A pergunta que fica é: como reconhecer esse engano? Como identificar quando uma palavra que parece boa está, na verdade, preparando a alma para o inferno? O perigo dessa mensagem não está em palavras chocantes ou gritos exagerados. Está na sutileza. Está no fato de parecer certa, correta, até espiritualmente aceitável. É a arte de disfarçar o erro debaixo de uma aparência de verdade. Você já percebeu como muitos discursos hoje se concentram em promessas de prosperidade, sucesso, conforto e felicidade imediata? Tudo gira em torno de uma vida boa, cheia de conquistas, mas quase nunca fala de arrependimento, santidade ou da necessidade de morrer para si mesmo. O que a Bíblia chama de cruz, eles chamam de obstáculo temporário. O que a palavra chama de santidade, eles chamam de autoaperfeiçoamento. O que a Escritura chama de pecado, eles transformam em erro humano ou fase de crescimento. E o que Deus declara como juízo, eles mascaram como fase difícil ou lição da vida. O resultado é que o coração do crente se anestesia. Ele acha que está no caminho certo, mas está preso a uma ilusão espiritual perigosa. Ele aprende a ouvir apenas o que agrada, a buscar conforto ao invés de confrontação, a evitar qualquer palavra que exija mudança real. E isso não é só teoria. Milhares vivem assim, frequentam cultos, oram, cantam, doam, participam de ministérios, mas continuam mergulhados em hábitos e pecados que jamais seriam aprovados se alguém pregasse a palavra com fidelidade. Continuam confortáveis, acreditando que Deus aprova sua vida espiritual, enquanto a Bíblia mostra claramente que muitos estão caminhando para a perdição. O mais grave é que essa pregação doce se espalha facilmente. É compartilhada em vídeos curtos, textos motivacionais, frases de impacto que todos repetem sem questionar. As pessoas se sentem espiritualmente realizadas sem nunca enfrentar a realidade, a necessidade de arrependimento,
a exigência de santidade e o verdadeiro significado da cruz. E enquanto isso acontece, o inferno se enche, não com violência repentina, mas lentamente, de forma quase imperceptível. Cada alma que aceita a mentira como verdade, cada coração que se acomoda na ilusão, está mais distante da vida eterna. Lutero já denunciava isso há séculos, mas hoje o problema é ainda maior. O engano é disfarçado com tecnologia, marketing, redes sociais, música e carisma. E muitos sequer percebem que estão sendo guiados por uma mensagem que soa como esperança, mas é veneno espiritual. A pergunta que você precisa fazer agora é: você está confortável demais? Você sente que está seguro espiritualmente, mas nunca foi confrontado de verdade? Será que está seguindo palavras doces em vez de seguir a palavra de Deus? A resposta a essas perguntas pode determinar se você continua na ilusão ou começa a enxergar a verdade. O que muitos não percebem é que essa mensagem que parece tão confortável, tão moderna e tão atraente, na verdade cria uma armadilha espiritual. Ela engana os corações mais atentos e embota a consciência daqueles que buscam apenas sentir algo bom durante o culto ou a pregação. Quando a palavra de Deus é suavizada, quando o pecado é minimizado ou ignorado, o coração humano se acostuma com a mediocridade espiritual. E o mais perigoso, essa mediocridade parece normal, parece correta, parece aceitável. É como um veneno disfarçado de remédio, e quem o consome lentamente se distancia da verdade de Deus sem perceber. Muitos crentes hoje vivem uma fé confortável. Vão à igreja, cantam, oram, até se envolvem em atividades religiosas, mas no fundo, continuam presos aos mesmos hábitos e pecados. Eles acreditam estar seguros, mas estão caminhando para a perdição porque nunca foram confrontados pela santidade da palavra. E é exatamente aí que o inferno trabalha silenciosamente. Não é com castigos imediatos ou sinais dramáticos, mas através da anestesia espiritual. A sensação de que tudo está bem, a ilusão de que Deus aceita qualquer coisa, desde que você tenha fé ou ame Jesus no coração. Essa é a mensagem que Lutero denunciava. Uma fé superficial que não exige mudança real, que não confronta o pecado, que transforma a religiosidade em conforto e a graça em desculpa. Uma mensagem que permite que pessoas vivam anos enganadas, acreditando que estão no caminho certo, enquanto o abismo se aproxima silenciosamente. E o mais assustador, ela se espalha com facilidade. Vídeos, frases motivacionais, músicas e pregações que priorizam emoção ao invés de verdade são consumidos em massa. A aparência de espiritualidade é vendida como fé real, e milhares são seduzidos por ela, sem nem perceber que estão sendo guiados para longe da verdadeira comunhão com Deus. É por isso que muitos se perguntam por que não sentem a presença de Deus, por que suas orações parecem não ser respondidas, por que a fé não produz mudança real. A resposta muitas vezes está na mensagem que eles absorvem diariamente, uma mensagem que agrada, mas que não transforma, que conforta, mas que mata espiritualmente. E é aí que surge a grande pergunta: você está disposto a enxergar a verdade? Você está pronto para confrontar a mensagem doce que tem alimentado sua fé superficial? Ou vai continuar aceitando palavras que soam como esperança, mas na verdade são veneno para sua alma? Reconhecer o engano é doloroso, mas é o primeiro passo para a libertação. Sem isso não há mudança, não há arrependimento, não há vida eterna, apenas conforto temporário e condenação futura. O maior problema dessa mensagem doce e confortável é que ela cria uma ilusão de segurança espiritual. Ela faz o crente acreditar que está no caminho certo, enquanto na verdade caminha em círculos, sem progresso real, sem transformação, sem arrependimento genuíno. Muitas vezes a pessoa pensa: estou orando, estou na igreja, estou fazendo o que posso. Mas a verdade é que Deus olha para o coração, para a sinceridade e para a disposição de mudança. Ele não se impressiona com quantidade de culto frequentado, nem com emoção momentânea ou palavras bonitas. O que ele deseja é santidade, verdade e entrega total. Essa ilusão tem um efeito devastador. O pecado se torna tolerável.
A mediocridade espiritual parece aceitável e a fé se transforma em religiosidade vazia. O crente se acostuma a ouvir palavras que confortam o ego, que confirmam suas próprias ideias, mas nunca o desafiam a morrer para si mesmo. E quanto mais confortável essa mensagem parece, mais perigosa ela se torna. Porque o inferno não precisa gritar para atrair almas. Ele apenas deixa que elas se acomodem na ilusão, na religiosidade sem convicção, na fé que não transforma. O que Lutero denunciava há séculos continua acontecendo hoje, talvez com ainda mais intensidade. A mídia, os influencers religiosos e até algumas igrejas transformaram o evangelho em algo que agrada e vende, em vez de confrontar, corrigir e transformar. A cruz é retirada, a exigência da santidade é minimizada, e a promessa de Deus é substituída por palavras vazias de prosperidade e conforto. Mas Deus não muda. Sua santidade, sua justiça e sua palavra permanecem as mesmas. E ele não ignora o pecado, mesmo quando disfarçado por palavras bonitas. Ele vê cada coração, cada intenção, cada desculpa que você cria para justificar suas falhas e sua acomodação. É por isso que a questão é urgente. Você está disposto a acordar? Está pronto para enxergar que o conforto espiritual que você sente pode ser uma armadilha perigosa? Que a paz momentânea que você experimenta pode ser apenas a anestesia que impede você de enfrentar a verdade? Reconhecer isso dói. É difícil admitir que a mensagem que você ouvia todos os dias, que parecia santa e inspiradora, pode estar te afastando de Deus. Mas a dor do despertar é muito menor que a dor de perceber tarde demais que se perdeu a chance de mudança, arrependimento e salvação verdadeira. A boa notícia é que ainda há tempo. Deus continua chamando, continua oferecendo a graça para quem deseja mudar. Mas esse chamado exige coragem, honestidade e decisão. Exige que você abra mão das mensagens fáceis, que confronte a mediocridade espiritual e que se comprometa a buscar a verdadeira fé, baseada na palavra, na santidade e no arrependimento genuíno. A pergunta que permanece é: você vai continuar confortável na ilusão ou vai acordar para a realidade que pode salvar sua alma? Agora precisamos encarar uma verdade que poucos têm coragem de admitir. A mensagem mais pregada hoje é sedutora, mas enganosa. Ela parece espiritual, soa como fé, mas seu efeito real é anestesiar o coração, permitindo que o pecado continue sem ser confrontado. Muitos crentes vivem uma rotina espiritual confortável. Participam de cultos, oram, cantam, se envolvem em atividades da igreja, mas no íntimo não experimentam transformação. Continuam presos aos mesmos hábitos, às mesmas falhas, às mesmas tentações. E o pior, acreditam que Deus aprova essa situação porque nunca ouviram uma palavra que desafiasse sua zona de conforto. A mensagem de hoje é doce demais para acordar o morto espiritual, suave demais para confrontar a consciência, agradável demais para provocar arrependimento real. Ela disfarça o pecado e mascara a necessidade de santidade, vendendo uma fé superficial que seduz multidões. E o efeito disso é devastador. Milhares acreditam estar salvos enquanto caminham em direção à perdição. Não é exagero. Lutero denunciava isso há séculos, e a situação se agravou com a tecnologia, redes sociais, pregações motivacionais e vídeos virais. A ilusão se espalha rapidamente, e quem consome essa mensagem não percebe que está sendo conduzido para longe da palavra. O problema maior é que essa anestesia espiritual cria confiança falsa. O crente pensa: estou no caminho certo, Deus vai me abençoar, estou protegido. Mas a Bíblia alerta que muitos serão chamados de errantes, porque confiaram em promessas humanas e não na verdade de Deus. E enquanto isso acontece, o inferno trabalha silenciosamente, não com fogo e trovão, mas com a permissão de que cada alma se acomode na ilusão. Cada pessoa que acredita que a fé é apenas emoção, motivação ou conforto, sem arrependimento, está sendo guiada para uma armadilha espiritual. Então, a pergunta que precisa ser feita é direta e urgente. Você está vivendo uma fé superficial ou uma fé verdadeira? Você se sente confortável na pregação que agrada seus ouvidos,
mas que nunca confronta seu coração? Ou está disposto a enxergar a verdade por mais dolorosa que seja e buscar arrependimento genuíno? Porque a diferença entre uma fé que salva e uma fé que engana não está na aparência, mas na profundidade. Está na honestidade com Deus e consigo mesmo, na disposição de abandonar a zona de conforto, no desejo de morrer para o pecado e viver para a santidade. Lembre-se, reconhecer a ilusão dói, mas é o único caminho para a verdadeira liberdade. Ignorar a verdade é permanecer confortável, mas, caminhando para o inferno, o chamado permanece. Mas o tempo para decidir é agora. Se você prestar atenção, perceberá que a mensagem mais pregada hoje não é difícil de identificar, mas poucos têm olhos para enxergar. O primeiro sinal é a ausência do confronto com o pecado. O pecado é tratado como algo leve, passageiro, normal ou até inevitável. Nunca há uma chamada firme ao arrependimento. E quando o arrependimento aparece, é superficial, rápido, quase ritualístico, sem exigir mudança real. O segundo sinal é a priorização do conforto emocional sobre a santidade. Tudo gira em torno de se sentir bem, receber bênçãos, prosperar, ter sucesso. A cruz é ignorada, a santidade minimizada e o compromisso com Deus transformado em motivação pessoal. É como se a fé fosse um produto que se consome para sentir prazer, não uma transformação que exige dor, disciplina e renúncia. O terceiro sinal é a repetição de mensagens que agradam o ego. Frases motivacionais, histórias inspiradoras, promessas de vitória. Tudo isso cria um falso senso de segurança. O crente aplaude, compartilha, repete, mas raramente é confrontado com sua própria mediocridade espiritual. E isso cria uma ilusão perigosa. Acreditar que está crescendo na fé, quando na verdade está se acomodando no pecado. O quarto sinal é a ausência de consequências. Na pregação moderna, o erro não é punido, o pecado não é corrigido e ninguém é chamado a prestar contas. Mas a Bíblia é clara: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Ignorar a justiça de Deus é a receita perfeita para preparar almas para a perdição. O quinto sinal é a ênfase em resultados imediatos. Muitos pregadores e conteúdos religiosos prometem soluções rápidas, prosperidade, felicidade, bênçãos materiais. Mas Deus nunca prometeu que a fé seria fácil ou confortável. A verdadeira caminhada cristã exige luta, sacrifício, disciplina e, sobretudo, mudança interior. E, finalmente, o sexto sinal, o mais silencioso e perigoso de todos, é a sensação de segurança que essa mensagem cria. O crente sente que está no caminho certo, mesmo vivendo em pecado, mesmo ignorando a santidade, mesmo acomodado na fé superficial. Essa é a armadilha perfeita. Sentir-se protegido enquanto caminha direto para o abismo. Percebe agora o tamanho do problema. Não se trata de discursos exagerados ou pregações violentas. Trata-se de uma mensagem doce, sedutora, aparentemente espiritual, mas que não transforma vidas. Ela prepara milhares de almas para o inferno sem que percebam. É por isso que Lutero era tão firme. O povo precisa ouvir a verdade nua e crua, precisa ser confrontado com o pecado, precisa ser chamado ao arrependimento real e à santidade. A fé não é confortável, não é fácil, não é emocional. A fé verdadeira transforma, corrige, confronta e salva. E a pergunta permanece: você está pronto para abrir os olhos, para enxergar se a sua fé é baseada na palavra ou em mensagens doces que apenas confortam, mas não salvam? Reconhecer o engano é doloroso, mas necessário. A escolha é sua: continuar na ilusão confortável ou despertar para a fé verdadeira que muda vidas. Seguir uma mensagem doce e superficial não é apenas um erro intelectual ou emocional. É uma questão de vida ou morte espiritual. A Bíblia nos alerta constantemente que a fé sem arrependimento, sem santidade, sem transformação, não salva. Mas quantos estão conscientes disso hoje? Poucos. A maioria acredita que sentir-se bem ou frequentar cultos regularmente
é suficiente para agradar a Deus. O resultado é devastador. Corações endurecidos, vidas moldadas por hábitos e pecados que nunca foram confrontados, e a falsa sensação de segurança espiritual. Milhares se sentem seguros, mas estão caminhando para um abismo silencioso. O inferno não precisa gritar para atrair essas almas. Basta permitir que continuem confortáveis na ilusão. E o pior é que essa complacência se espalha rapidamente. Uma pregação confortável é repetida, compartilhada nas redes sociais, transformada em vídeos virais, frases motivacionais e conteúdos que reforçam a ilusão. A falsa fé se propaga como um vírus silencioso, anestesiando a consciência e afastando cada vez mais pessoas da santidade que Deus exige. Quando alguém se dá conta do erro, já é tarde. A zona de conforto espiritual se torna hábito, o pecado. Recorrente endurece o coração e o arrependimento genuíno se torna mais difícil. É como tentar acordar alguém que dormiu anos com um anestésico. Doloroso, traumático e muitas vezes rejeitado. Mas ainda há esperança. Deus continua chamando. Ele nunca fecha a porta para quem decide voltar de coração sincero. A diferença é que é preciso coragem, humildade e sinceridade. Não dá mais para aceitar mensagens doces que confortam o ego e ignorar a verdade da palavra. Não dá para fingir que está tudo bem quando o pecado insiste em permanecer. A saída exige ação, reconhecer a ilusão, confrontar o pecado, buscar a santidade, mergulhar na Bíblia, orar com intensidade e permitir que o Espírito Santo transforme cada área da vida. Não é fácil, mas é o único caminho para a verdadeira liberdade espiritual. Lembre-se, Deus é amoroso, mas também é justo. Ele não ignora a mentira confortável que acalma os corações enquanto prepara almas para o inferno. Cada dia que se passa sem enfrentar essa verdade é um dia perdido, portanto, reflita. Você está seguindo a mensagem que agrada seus ouvidos ou aquela que desafia seu coração? Está vivendo a fé que salva ou a ilusão que condena? A decisão é urgente. Cada escolha hoje determina o destino eterno da sua alma. Não espere mais. A hora de acordar para a verdade é agora. Chegamos à parte mais importante, a hora de encarar a realidade. A mensagem que a maioria das pessoas ouve hoje, doce e confortável, não foi feita para salvar. Foi feita para acomodar, para enganar, para anestesiar a consciência. Ela dá a falsa sensação de que tudo está bem, enquanto a alma caminha lentamente para o abismo. Muitos crentes estão presos nessa armadilha sem perceber. Participam de cultos, oram, cantam, doam, repetem palavras de fé, mas no íntimo continuam vivendo em pecado. Pensam que Deus está satisfeito, que tudo está seguro, que a fé superficial é suficiente, mas a Bíblia é clara. Fé sem arrependimento, sem santidade, sem transformação, não salva. É apenas uma ilusão perigosa. O perigo real é silencioso. Não há sinais visíveis. Não há alarmes que soem para avisar que você está sendo enganado. O inimigo trabalha com sutileza, transformando a mediocridade espiritual em conforto emocional. Ele cria uma fé que parece verdadeira, mas que não confronta, não corrige, não salva. Essa é a essência da mensagem que Lutero denunciava há séculos e que hoje se espalha ainda mais rápido pelas redes sociais, vídeos motivacionais, músicas e pregações superficiais. E o efeito é devastador. Corações endurecidos, vidas moldadas por hábitos pecaminosos, falsos sentimentos de segurança e milhares de almas sendo preparadas para a condenação enquanto acreditam estar no caminho certo. Essa é a realidade que poucos querem encarar, mas que não pode ser ignorada. Ainda assim, a esperança permanece. Deus continua chamando. Sua graça ainda está disponível, mas exige algo sério de cada um. Arrependimento genuíno, coragem para confrontar a própria vida, disposição para abandonar a zona de conforto espiritual e entrega total ao seu propósito. A mudança não é fácil, não é rápida, mas é o único caminho para a liberdade verdadeira. Você precisa decidir agora. Continuar na ilusão que agrada seus ouvidos ou despertar para a fé que transforma o coração. Cada escolha tem consequências eternas.
Cada dia que passa sem enfrentar essa verdade é um dia em que a alma se afasta mais da santidade, da vida em plenitude e do plano de Deus para você. Não espere mais por conveniência, por conforto ou por uma emoção passageira. A hora de escolher a verdadeira fé é hoje. Abra os olhos, reconheça a ilusão, busque arrependimento real, mergulhe na palavra, ouça a voz do Espírito Santo e permita que ele transforme sua vida de dentro para fora. A cruz não é opção, é chamado. A santidade não é sugestão, é exigência. O arrependimento não é secundário, é prioridade. A escolha é sua: continuar na fé superficial que prepara para o inferno ou abraçar a verdade que conduz à vida eterna. Não adie mais. Deus está falando, sua alma está ouvindo. A decisão final está em suas mãos.